Muitas vezes no nosso código de programação vamos ter a necessidade de verificar que tipo de valor é que uma determinada variável tem, ou se é que de facto ela é um valor ou é, por exemplo, um objeto. Então o PHP, desde os seus primórdios, contém um conjunto vasto de funções que permitem avaliar o tipo de dados que estão guardados dentro de uma variável. Então aqui estão alguns exemplos. Por exemplo, se eu tiver a variável nome, a idade e acordado. Ora, nome é uma string, idade é um valor inteiro e acordado é um valor booleano igual a true ou verdadeiro. Se eu colocar aqui numa instrução condicional, por exemplo, isArray nome, e esta estrutura ou estas funções para permitirem avaliar o tipo de variável são escritas desta forma, is underscore qualquer coisa, isto é o tipo, normalmente o tipo. Então eu estou a perguntar, é um array a variável nome? Ora, obviamente que não é, é uma string. Então, quando eu digo aqui, ok, echo é um array, isto nunca vai acontecer. Portanto, este código nunca será executado. Então, eu posso utilizar este tipo de funções para verificar se de facto o resultado obtido, por exemplo, a partir da execução de uma função e o resultado que foi devolvido é de facto o resultado que eu estou à espera. Se é um array, se é, por exemplo, um booleano, isto é, se for uma variável booleana a variável acordado, e de facto ela é, então este código vai ser executado. Bom, existem muitas funções para chegar a esta finalidade. Eu vou explicar aqui algumas, não estão aqui todas, faltam aqui 2 ou 3, apenas para não criar mais confusão, mas de qualquer das formas vocês facilmente conseguem consultar a documentação do PHP para utilizar essas funções. Elas têm todas, como eu disse, o mesmo aspecto de escrita, isto é, começam por his underscore, depois callable. Callable é se é uma função, isto é, variável é alguma função anónima, por exemplo. O isFloat ou isDouble tem exatamente a mesma funcionalidade, isto é, permitir verificar se é um número com casas decimais, por exemplo. O valor se é real, se é um valor inteiro, aqui falta um T, se é um inteiro ou isInteger, é exatamente a mesma coisa, podem usar uma ou outra e vão ter o mesmo tipo de output e, portanto, já vimos que o retorno destas funções é sempre uma variável booleana, dá verdadeiro ou é falso, ok? Ou a análise é verdadeira ou a análise é falsa. E, portanto, é essa a circunstância de nós usarmos aqui um bloco if. Depois tem aqui se o número é longo, se o valor é nulo, e esta é muito utilizada, isto é, por vezes, em algumas chamadas a bancos de dados, vêm valores nulos e nós podemos utilizar esta expressão para perguntar, olha, este valor que veio é nulo, sim ou não? E temos aqui se é um valor numérico, isso não é, por exemplo, uma string, mas atenção, cuidado com os mecanismos internos do PHP de autoconversão, porque se nós tivermos uma string 1, 2, 3, ele vai considerar que é numérico, porque vai fazer a conversão da string para inteiro, ok? Mas podemos perguntar também se é uma string. E neste caso, o sistema vai verificar se de facto é um número. Se for um 2, 3 atribuído sem as pelicas, obviamente que ele vai dizer que não é uma string. Portanto, há aqui estas funções que vocês vão com certeza usar com alguma regularidade, não todas, mas principalmente aqui o isNull, aqui o isObject, pergunta se uma determinada variável é uma instanciação de uma classe, ok? E, portanto, sempre seguindo a mesma lógica, isto é, todas estas funções acabam por devolver um valor booleano.